Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos aqui uma apuração, né, sobre a Carta do Cacai. A Carta do Cacai caiu que nem uma bomba no governo. Ela começou assim, sabe aquela coisa, aquele fogo que vai aumentando? De manhã, ontem de manhã, assim, opinião do Cacai, todo mundo tem direito a ter opinião. A meio-dia, o Cacai exagerou. Às 6 da tarde, o Cacai não podia ter feito isso, ele é louco. Porra, botou fogo no palheiro, deu munição para a direita, olha só, a extrema-direita como está usando isso, tal. Tanto que o Cacai estava combinado de vir aqui no programa Fórum 11:30 hoje, e ele acabou, né, estou com outro compromisso, tal. Eu acho que ele mesmo preferiu dar uma recuada para não tratar mais desse assunto por um tempo, para ver se as coisas amenizam. Ele foi em outros canais e teria dito, olha, eu votei no Lula e vou continuar votando, não tem nada disso, não sou contra, tal, mas também não vou deixar de dizer que fui eu que escrevi, que fui eu mesmo, estava num grupo privado, mas bola para frente, é bom fazer esse debate. Eu fui atrás de tentar apurar algumas coisas sobre a carta. E uma das pessoas muito influentes aí, bastante uma raposa felpuda da política brasileira, me diz, olha, Rovai, eu tendo a achar que tem um sujeito oculto essa carta. Quem seria o sujeito oculto? O ex-ministro José Dirceu. Por que essa fonte me disse isso? Porque o Zé Dirceu estaria falando para pessoas próximas a ele, estaria fazendo uma análise muito próxima à publicada pelo Cacai. É verdade que não é pouca gente que pensa exatamente, ou que não pensa quase da mesma forma que o Cacai. Há muita gente reclamando da forma como o Lula vem fazendo esse seu terceiro mandato. Ontem mesmo eu dizia que conversava com uma pessoa, um líder graduado do MST, num evento, ele me apontava, estava a Janja, ele me apontava e dizia, ela não gosta da gente, ela não deixa a gente falar com o presidente, ela acha que a gente é coisa do passado, que não tem mais interesse, que o Lula tem que mudar de companheiros. Então, quando o Cacai fala Lula foi capturado, ele tá citando, de alguma maneira, o novo núcleo duro do lulismo, que seriam quem? Rui Costa e Janja, e também um pouco ali do Padilha, mas o Padilha a reclamação é menor. Principalmente sobre Rui Costa e sobre Janja, recairia a reclamação de isolamento do Lula. Eles fecharam o Lula e não deixam ele conversar com os antigos amigos e com os antigos aliados políticos que estiveram na defesa de Lula, mesmo sendo de outros partidos, quando Lula esteve preso. Bom, essa é a repercussão da carta como maneira genérica. Mas e o Lula? O que o Lula achou dela? O Lula teria ficado irritado, em especial com 2 pontos. Um momento e que o Cacai diz o seguinte, aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos, colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, o Lula me falou baixinho, rindo, este jamais será meu ministro, e acha que vai ser.
dia 1º de janeiro, ele assumiu como ministro. O Lula ficou especialmente irritado com isso, porque falou: sempre falei com o Cacai achando que estava falando com um amigo. Como que ele expõe uma confidência dessa? Esse provável ministro, esse ministro provavelmente já sabe que é ele, porque sabe quem que colocou a mão no ombro do Cacai e sabe que fez assim, e que fez a brincadeira no momento que a gente estava conversando. Então, esse tipo de confidência para o Lula foi um tiro de canhão na amizade que ele tem com o Cacau. Veja bem, essa diplomação do Lula no dia 12 de dezembro, que o Cacai está citando, foi na casa do Cacai. Foi na casa do Cacai, a festa da diplomação. Então, a relação Lula e Cacai chega a esse ponto de escolherem a casa do Cacai para fazer essa cerimônia, essa festa, esse convescote, se preferirem. E também o que deixou muito irritado foi o fato de Cacai dizer que Lula foi capturado e que não está fazendo política. Tanto que hoje eu conversava com o Marco Aurélio Carvalho e ele me mandou um áudio e a gente fez uma matéria na Fórum, deve estar no site, eu vou aqui tentar achar para vocês, pedir para o Plínio ir fazendo enquanto eu estava fazendo o programa aí, pelo jeito o blog do Rovai está fora do ar. Crises na redação. Mas a matéria diz o seguinte: o que o Marco Aurélio me confidenciou? Me confidenciou, falou para ser publicamente, né? Não confidenciou, me relatou, me deu uma entrevista, que o Lula viajou, o Lula viajou para Bahia, para Piauí, para 4 estados diferentes nesse último período, nessa última semana, recebeu o presidente do Senado, o novo presidente da Câmara, conversou com aliados. Aqui, ó, Cacai errou, diz advogado do Marco Aurélio do Grupo Prerrogativas. E sai em defesa do Cacai, exatamente, sai em defesa do Lula e criticando o Cacai, o Marco Aurélio, e me pareceu que fez isso exatamente porque estava incomodado com que essa opinião do Cacai, fosse tida como opinião do Prerrogativas. Marco Aurélio fez questão de dizer: comigo não, violão. E o Prerrogativas homenageou recentemente a primeira-dama Janja da Silva, no evento anual do Prerro. Então, seria estranho homenagear a Janja num dia e dizer que Lula estaria sendo capturado por ela no outro dia. Então, e essa frase em especial do Cacai pegou fundo no Lula. Lula é um cara experiente, vai lidar com isso numa boa, mas, ao mesmo tempo, descobriu, talvez por vias tortas, que tem muita gente pensando neste caminho do Cacai, pensando mais ou menos da forma como o Cacai pensa, inclusive no seu entorno mais próximo. Cacai disse ontem, né, entre outras coisas, que recebeu muitas mensagens de ministros e assessores do presidente. O Lula está lendo isso e sabe que essa conversa vem ganhando já dos amigos próximos estarem o cercando, impedindo de falar com os amigos antigos, os amigos atuais impedindo de falar com os amigos antigos. Ele percebeu que por trás disso tem uma guerra surda
entre Rui Costa e Fernando Haddad. O pano de fundo da crise no Palácio atual, no governo atual do Lula, no Palácio do Planalto, é que Rui Costa e Haddad não se falam mais. Mal se falam, e sim, seus assessores, muitos deles, ficam plantando notinhas aqui e ali, vitaminando essa guerra de poder. Jacques Wagner, que foi aliado de Rui Costa, também está com problemas com o Rui Costa, que vem se isolando. Haddad conta com o apoio do mercado, mas também conta com o apoio de ministros que estão se sentindo desprestigiados pelo ministro da Casa Civil. Mas essa crise é, de alguma maneira, o pano de fundo também da carta de Cacai. Isso é muita informação, muita coisa que precisa ser colada para se formar aí esse patchwork do que é o governo Lula hoje, mas a carta de Cacai não é um fato isolado. E se precisava de alguma coisa para cair a ficha do Lula, eu acho que o Cacai acertou em cheio. Ela virou o tema da cobertura política desde ontem e deve se estender por mais um tempo até a denúncia que a gente espera saia do Bolsonaro. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.